Boa tarde, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Hoje, pela primeira vez, ainda com o sol do dia, com as meninas e os meninos na piscina e comigo com a com a camiseta sem gola. Eu nem sei exatamente, não tenho aqui uma pauta hoje assim específica, né? Ontem eu nem gravei porque foi um dia muito agitado, né? E hoje, agora sim, estava aqui, de repente me deu vontade de gravar alguma coisa e não tem exatamente uma pauta, não tem exatamente o que dizer. Vamos começar meio que falando do nada, né? Eu acabei de ler um texto muito interessante sobre um sujeito chamado Ibn Battuta. Veja que interessante, o nosso Batuta, a gente que hoje em dia não se usa muito, mas esse já foi uma gíria. Fulaninha é batuta. Quer dizer, é um sujeito que é firmeza, é um sujeito que entende do assunto que trata, né? É bom no que faz, é um batuta, né? Pois bem, o Batuta é também um personagem histórico e de uma importância muito grande. Ele é um árabe, muçulmano do século XIV, e foi um dos maiores viajantes do seu tempo, né? E a importância dele se dá, e nós sabemos que ele foi esse viajante, porque ele deixou livros, deixou um livro com registro de suas viagens, né? E ele viaja pelo mundo islâmico no tempo em que o mundo islâmico é o maior império informal, o maior império descentralizado que, de certo modo, já existiu. Era um império que se estendia lá da Índia, acho que até um pouco acima, né, do alto da Índia, lá, talvez lá das fronteiras com a Mongólia e tal, que na China a gente sabe hoje, né, quer dizer assim, existem muçulmanos na China comunista e que são, inclusive, bastante reprimidos. Até a Espanha, né? Então não era um império no sentido que não havia um imperador, não havia um papa, né? Mas vamos dizer assim, era um império descentralizado, né? Fundado no Corão e na língua árabe, porque o Corão só pode ser lido em árabe. Então, você, para se tornar muçulmano, você precisa aprender árabe. Para uma cultura como a cultura árabe original, né, que dá de onde surge o Islã, uma cultura que é essencialmente comercial, a importância de você ter uma única língua que atravessa de ponta a ponta a terra conhecida é fundamental, né? E então era muito interessante que você tinha a Sharia, quer dizer, o Corão, mas cada uma dessas regiões e sub-regiões, né, que iam formando esse vastíssimo, eu estou chamando, repito, erroneamente de império, mas é que eu não sei como chamar, né? Vamos chamar de universo, então, mas o universo mistura com física, né? Mas, enfim, esse mundo islâmico, cada uma dessas regiões tinha suas peculiaridades étnicas, culturais, religiosas não, mas quer dizer assim, talvez religiosas no sentido de um passado que acabava se incorporando ao Islã na prática, não é?
Quer dizer assim, muito provavelmente o Islã lá do centro da África tinha características importantes, não na doutrina, mas na prática daquele Islã praticado lá no Oriente, né, asiático. Não é? Então é interessantíssima essa figura, a figura do cara, interessantíssima. Esse texto me chamou a atenção para esses aspectos, né? Porque talvez o momento máximo dessa cultura e desse mundo islâmico, que é vastíssimo, riquíssimo, tem uma importância enorme nessa circulação de informação. E aí vamos entender informação no sentido mais amplo, quer dizer, vai ser desde o aspecto cultural até o aspecto econômico, o produto que você consome, né? Então, por conta desse comércio, a África conhecia a porcelana da China, né? Usavam-se medicamentos da Índia, né? Então, tudo isso ia dando para lá e para cá. E com isso andavam para lá e para cá figuras como Batuta, né? Engenheiros também, filósofos, matemáticos, políticos, toda essa elite cultural, né? Ela circulava por esse mundo, né? E eu imagino que, inclusive, sabe, é uma coisa... Eu agora fiquei interessantíssimo em estudar um pouco mais, né, sobre esse universo. Até me interessei vagamente, né, em estudar árabe, né, porque seria importante, eu acho que seria muito importante, né, porque eu comecei a me dar conta de uma coisa que esse momento presente, dessa tensão que existe entre o que a gente chama de Ocidente e o Islã, eclipsou, né, uma evidência que o Islã também faz parte do Ocidente. O Islã participa e participou do Ocidente, no mínimo, porque eles também são filhos de Abraão, né? Quer dizer, acho que todo mundo conhece essa história, né? Quer dizer, assim, do Abraão. O Abraão teve Sara não podia ter filhos. Abraão tem um filho, até estimulado pela própria Sara, com uma escrava, que agora não me recordo o nome, sabia, mas não me recordo. E ela dá à luz a Ismael. Quando Sara, milagrosamente, engravida, ela, e depois vai dar à luz a Isaac, ela exige que Abraão expulse a escrava, que eu esqueci o nome, ela tem um nome até bonito, e com seu filho, Ismael. E aí Deus, né, através de um anjo, diz a Ismael, não se preocupe, pode mandá-la embora que eu cuido dela. E esse menino também desse menino farei um grande povo, uma grande dinastia, etc, etc, etc. Né? Então, tanto os árabes, cuja origem, né, o pai é Ismael, quanto os judeus, cujo pai é Isaac, têm uma origem comum. O avô, o pai deles, né, o pai dos dois é Abraão, né? Então há esse laço entre os árabes e os judeus, uma coisa que a gente esquece agora também por conta desse conflito, né? E aí é muito estranho tudo, né? Porque na verdade, não, são as três religiões monoteístas e tal. Sim, são, mas elas têm a mesma tradição. Todas elas reivindicam para si
essa paternidade em Abraão, né? No caso dos cristãos, não há o aspecto, vamos dizer assim, racial, étnico talvez, racial, né? Como no caso dos árabes e dos judeus, né? Mas, de qualquer maneira, a fonte dessa sabedoria é a mesma, né? É a mesma. Então, e a gente esquece isso, a gente esqueceu isso, né? Ou pelo menos eu não lembrava com o devido cuidado, né? Deveria eu dizer isso. Mas eu acho que todo mundo esquece, porque assim, a gente é levado por conta dessas oposições que existem hoje entre árabes e judeus, entre Ocidente e Islã, etc. A gente esquece, é claro, né? É claro. Então, me interessei, assim, e eu falei, cara, porra, por que eu nunca pensei, né? Porque eu já pensei em estudar até chinês, né? Eu costumo dizer que eu não falo 5 idiomas, né? Eu não falo italiano, eu não falo francês, eu não falo inglês, eu não falo espanhol e eu mal falo português. Na verdade, eu leio muito. Hoje eu leio bem e ouço, entendo bem o inglês e até falo se for preciso, né? O francês eu não falo, tenho vergonha, né? Mas acho que voltaria a falar, porque eu estudei francês, muito rapidamente se tivesse a necessidade, né? E não a necessidade fortuita, mas a necessidade permanente. Vamos morar em Paris. Se eu passasse 6 meses em Paris, eu voltava falando francês. Acho que eu e qualquer um, mas quer dizer assim, eu tenho uma base, isso que eu quero dizer. E leio francês. Leio, claro, recorrendo ao dicionário, como o próprio inglês, mas mais do que no inglês. O italiano é a mesma coisa. Mas é engraçado que o italiano eu ainda acho mais fácil de ler, porque eu também estudei italiano. O italiano é uma língua que eu queria, essa sim eu queria ter continuado a estudar e aprendido. Eu acho a língua mais linda, a sonoridade de língua mais bonita é a do italiano. E depois eu acho que o português, que nós brasileiros falamos. O espanhol é aquela coisa todo brasileiro acha que fala espanhol, né? Então eu padeço dessa ilusão. E aí, enfim, são 4 idiomas, né? Mas eu sempre quis aprender. Eu já andei meio flertando com japonês, andei pensando em estudar chinês, pensando em estudar hebraico, que é uma língua que já me interessou mais por conta de outras razões. Latim e grego, por conta da filosofia. Latim, eu até aprendi uma fração mínima de latim, que é uma língua belíssima, sonora, plástica, na sua gramática, na sua estrutura gramatical. Então você muda as coisas de lugar com uma facilidade. Tem o que eles chamam... esqueci o nome agora. As declinações. Mas as declinações, depois que você aprende, coisa que ainda não aconteceu comigo, deve ser uma beleza, porque na hora que você guarda, né, as declinações são, na verdade, sufixos, né? Quer dizer, quando você guarda e aprende como, onde e quando encaixar os sufixos, pô, fica lindo. É moleza. O grego me parece grego, sempre me pareceu, e o árabe, então, e o hebraico também, me são muito difíceis. Me seriam, acredito, muito difíceis, né? Sobretudo por causa do desenho das letras, né? Assim, é uma coisa. Mas eu tenho uma cosquinha ainda, vamos dizer assim. Pelo latim, o latim até resta uma esperança. Realmente resta uma esperança, cultivo essa esperança. As outras 3 línguas que eu acho muito próximas, então, do nosso Ocidente, né, que é o hebraico, o árabe e o grego,
posso sonhar com isso, né? Posso sonhar com isso, mas acho muito difícil que eu venha aprender. Meu Deus, para quem não tinha nada para falar, já falei 15 minutos, não é brincadeira, né? Mas eu acho que hoje ainda volto à noite, hein? Preparem-se que talvez hoje à noite eu volte, porque ainda quero escrever alguma coisa, já escrevi umas coisas aí outro dia, e eu tô louco para comentar, mas ainda não peguei ainda o gancho, então provavelmente eu vou gravar alguma coisa hoje. E lá no meu canal do WhatsApp, eu vou colocar um vídeo que eu recebi, que eu achei muito legal, de uma mensagem assim, tipo mensagem de Natal. Achei muito bacana, eu vou colocar lá. É um pretexto para quem ainda não se inscreveu lá no canal do WhatsApp, se inscrever. Que achei uma ferramenta muito legal, sobretudo para quem já está na minha lista de distribuição do WhatsApp, é meu amigo no WhatsApp, sabe? Porque é uma forma de comunicação muito boa mesmo, sabe? Dê uma olhada. E mesmo quem não participar, isso aqui também é legal, quem não é da minha lista de WhatsApp, que não tem o meu telefone de celular e portanto, não partilha o seu próprio, né? Porque tem esse problema, né, de privacidade que é justíssimo, né? Você não precisa, você pode participar do canal do Café nas Nuvens, no WhatsApp, sem partilhar seus dados pessoais. E aí você acompanha mais ou menos as atualizações. Lá eu coloco muita coisa assim ao longo do dia, uma música que eu estou ouvindo, uma matéria que eu achei interessante, uma bobagem qualquer, vai passando pela cabeça, eu vou botando. Vou partilhando com os amigos. Então assinem lá, vai ser bem legal, tá? Boa tarde e até mais tarde, talvez, hein?